Olá! Às vezes você está aí na sua casa muito triste. Gente, mas tossindo de novo, com febre, vou ter que levar ao médico, vou ter que ir ao pronto-socorro. Eu sou Denise Brasileiro, sou pediatra, nutróloga e a host do podcast Bicho Papinha. E a nossa equipe, ela está muito voltada nesse momento para poder trazer informações que conectam a alimentação e os principais problemas que as crianças estão apresentando no momento. E nesse período do ano são as doenças respiratórias. E vocês não vão acreditar, eu consegui uma convidada muito especial, a doutora Luciana Gomide, que é pneumologista pediátrica, e ela vai hoje tirar um tanto de dúvida que eu tenho, que as mães me perguntam no consultório, para a gente tentar poder ajudar vocês nesse momento que não tá brincadeira não, né? E eu sou mãe, a Carol e a Sofia. A Carol, gente, foi alérgica demais. Tanta bronquite, tanta alergia, tanta infecção, e eu lembro desse meu desespero. Luciana, que bacana você aqui. Eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui. A equipe do Bicho Papinha te agradece muito. Fala um pouquinho de você para nós, Lu. Oi, Denise. Eu que agradeço também pelo convite. Eu sou, pediatra, pneumologista pediátrica. Sou mãe de duas também, que são alérgicas, viu? Acho que eu tenho asma e meu marido também. E trabalho hoje em consultório, Consultório em Betim, consultório Esmeraldas e trabalho no Unimed. E tenho uma expertise, considero uma expertise importante em crianças traqueostomizadas. São poucos os profissionais que têm essa sua especialização, né? São e poucos. É tão importante, né, Luciana? Hoje tem muitos casos, né? Muitos casos, assim, a gente vê cada vez mais as crianças traqueostomizadas por, prematuros extremos. A gente tem um acesso e um incentivo, na verdade, um incentivo maior, a essas crianças sobreviverem, e aí acaba que a gente tem também outros casos de traqueostomia nesses meninos. E se bem conduzido, às vezes, na maioria dos casos, a gente consegue até tirar a traqueostomia, Conseguimos, e a gente decanula bastante, meninos. Que bom que você está aqui. Mas hoje a gente vai conversar, Lu, desse tanto de virose, desse tanto de menino chiano, desse tanto de coisa, e gera tanta confusão na cabeça de uma família. Gera demais. Na verdade, o outono nem começou e a sazonalidade já está muito evidente, né? E eu queria hoje que a gente conseguisse, assim, sintetizar de uma maneira bem simples algumas orientações que vão ser de extrema importância nessa época do ano, para que você não precise passar tanto aperto com seu filho aí na sua casa. Principalmente aquelas crianças menores de 2 anos de idade, onde tudo é mais grave. E aí a gente fica sem saber. E nós vamos começar com uma polêmica, né? Tem uma fórmula mágica, Luciana, que ela assim, vou dar isso e a imunidade do meu filho vai ficar nota 1000 e ele não vai adoecer? Me conta aí. Ai, minha filha, quem dera se tivesse a fórmula mágica. Mas a gente tem várias coisas que a gente pode fazer para estimular, que essa imunidade do nosso filho responda a tanta infecção que a gente tem aí, Sim, muita coisa, a coisa mais importante, a gente sabe que é a vacinação. A gente tem que ter e estar com a vacinação em dia, Principalmente agora, a gente pensar, vacina da gripe. O SUS vai começar, o Ministério da Saúde antecipou o início da campanha da vacina para dia 25 de março. Ótimo. A vacina pelo SUS. E nas clínicas particulares, a gente já começou a ter a vacina tetravalente, E além disso, a gente tem a importância da vacina contra pneumo, que a gente tem no SUS e a gente tem uma complementação da vacina 13 a 15, que a gente tem sorotipos a mais, que a gente tem nas clínicas particulares. Então, vacinação, sem sombra de dúvida, É muito importante. E agora eu vou puxar para o meu lado, gente? Que é a nutrição. E não tem fórmula mágica também, mas tem um recadinho que eu sempre falo em todos os episódios, a gente deixa esse recado central. Comida de verdade e um equilíbrio alimentar. Então, assim, é difícil alimentar uma criança de uma forma equilibrada, porque tem aquele falta de apetite, se adoece, não come, enfim. Mas a gente tem que lembrar que a nutrição
é uma ferramenta muito importante aí para que essa imunidade funcione direitinho. E pensando que a alimentação impacta na nossa microbiota intestinal, que são aquelas bactérias que ficam no nosso intestino e elas mandam no nosso organismo. E elas são as principais responsáveis pela imunidade. Então, se ali a microbiota não está funcionando de uma maneira adequada, provavelmente aquela criança vai ter quadros de infecções com mais sintomas, maiores gravidades e consequências piores. E aí, da alimentação, tem vários mitos, verdades. Luciana, qual que é, assim, um mito que você morre de rir? Tipo assim, esse alimento não pode dar de jeito nenhum para um menino que vai dar problema no pulmão. E você tá falando morre de rir, mas é todo dia no consultório. Doutora, parei de dar leite. Dá leite, o menino vai chiar. Eu dou leite, ele piora. Gente, isso é um mito. Né? O leite não é o que faz a criança piorar, não é o leite que vai fazer ele induzir a sibilância, né? Lógico que a gente tem casos que a gente vai ter uma alergia à proteína do leite, que pode ter sintomas respiratórios, mas na vigência de sibilância, de chieira, de processo respiratório, não é o leite o vilão. Entendeu? Sim, e você imagina, seu filho está doente, está gripado. Quando a gente gripa, que atrapalha toda a questão do olfato, a criança não sente o cheiro e impacta também nela sentir o paladar do alimento que ela está ingerindo. Aí o que vai acontecer? Ela não vai aceitar a alimentação. Isso já é normal. Reduz o apetite. Reduz o apetite. E como que a gente faz na maioria dos casos de viroses que não tem medicamentos? A gente tem que hidratar muito. Então, a gente fica naquela dificuldade. Você não consegue dar alimentação, você não consegue dar líquido. E isso vai deixar a secreção mais espessa e vai piorar o quadro da gripe, enfim. Então, uma coisa puxa a outra. Com certeza. E aí, você imagina uma mãe que, às vezes, o menino aceitou só o leite. E aí, ela escuta que o leite vai piorar o pulmão. Aí vem o desespero. E aí, ela naquela vontade de fazer o melhor para o filho, tira o leite. Aí ele não vai tomar líquido, ele não vai ingerir nada. Então, vocês estão me entendendo como que a gente tem o equilíbrio? E hoje não tem evidência científica. E ela é especialista em pulmão, gente. Ela é pneumologista pediátrica, ela estuda isso o dia inteiro. Ela vai nos congressos, ela discute com gente do Brasil inteiro e do mundo. Ela não está falando isso, ela está falando isso com muita ciência. Então, é um mito. É um mito. Agora, a gente tem uns detalhes, né, Luciana? Por exemplo, o menino tá tossindo. A tosse faz dar vômito? O que acontece, gente? O menino tá com resfriado. O que vai acontecer? Aumenta meu muco, aumenta minha secreção. E aquilo ali, a criança não sabe se respira, se engole, secreção, catarro. E o próprio estímulo da secreção, do excesso de secreção, resulta em vômito, né? Então, esse é um reflexo, teoricamente, né? Daquele tanto de acúmulo de secreção que a gente tem na via aérea. E aí, realmente, o menino vai vomitar. E aí uma dica que a gente pode dar, uma sugestão é o seguinte, não dá aquele... Se ele tá mamando 180 antes de dormir, às vezes você rouba um pouquinho para menos, para ser menos volume aí nesse momento. Ou durante o dia você fraciona as refeições. Você pode dividindo, Você pode ir dividindo. Porque aí ele vai ter um estímulo, ele vai ter a nutrição adequada no dia, né? Porque realmente eles mamam menos. E aí a gente não dá aquele volume tão grande que pode o menino ainda, né? Já tá com secreção e vomitar tudo. E aí você vai falar, gente, o que ele tem, né? E eu vou aproveitar a oportunidade, não é o tema do podcast, para vocês entenderem o seguinte. Nós não temos o poder de fazer com que o nosso filho coma a quantidade que a gente acha que ele deveria comer. Então, se ele está comendo menos, esse negócio de ficar forçando. Não, mais uma colherinha. Não, eu fiz 180 de leite, tem que tomar tudo. Toma mais isso aqui. Isso desconecta ele de uma alimentação. E impede que ele adquira esse hábito de entender o que é fome, o que é saciedade. Então, a gente tem que trabalhar o nosso emocional para que a gente dê conta disso. A responsabilidade dos nossos filhos é entender o quanto eles vão comer e se eles vão comer. E a nossa é de oferecer o alimento, mas sem forçar. Porque é muito angustiante, né? Eu acho que a angústia maior das mães é o menino não comer, né? É muito triste. E, assim, parou de comer... Mas a gente tem que entender que é um processo viral, é um processo infeccioso. A gente fica doente, a gente perde apetite, imagina eles.
Então, realmente, a gente tem que entender isso e a gente oferecer o que está ali do nosso alcance, não forçar, porque é pior. Forçou, né? Eles vão associar aquilo com trauma, como uma coisa ruim e pode gerar depois pior, até de aceitação. E nós vamos dar algumas dicas para vocês de comidinhas que são mais fáceis para esse momento e que vão ter muitos nutrientes. E aí eu vou falar a questão do suco. A gente tem pedido muito para não dar suco para as crianças, principalmente no primeiro ano de vida, porque aí a criança não aprende a comer a fruta e quando ela come a fruta, ela ingere fibras. É muito melhor em relação ao suco. Mas, olha que interessante, é o bom senso. Você está com o menino lá com 1 ano e 1 mês, muito gripado, muito inapetente, e você foi lá espremeu uma laranja e colocou para ele no copinho que ele toma, ou na mamadeira, enfim, e ele aceitou. Eu daria. Ótimo, não, com certeza. Eu daria. É. Eu daria, tá, gente? Neste momento eu daria. Tá? E aí a gente tem que fazer coisas diferentes. Um dia eu já falei com vocês aqui em outro episódio, que eu fui pedir para dar um sorvete, que era a única coisa que o menino ia tomar. Uma menina de 2 anos com estomatite. E aí a mãe quase brigou comigo. Sabe o que eu faço? Minhas meninas, eu tenho de 2 e 4. Eu faço picolé de fruta mesmo, natural lá em casa. Ai, que ótimo. E aí não tem açúcar, não tem nada, né? Você compra aquilo e faz e elas aceitam, né? Então, às vezes tá gripadinha, assim, às vezes tá ruim também. Todo dia elas já chupam, mas em caso de infecção ainda, nossa senhora. É uma ótima ideia, vocês anotem aí, viu, gente? Gostoso. E as sopas também a gente utiliza muito nessas épocas de doença. Ah, mas não pode misturar o alimento. Gente, não é assim não. Pode misturar agora, uai, né? Põe uma batatinha, uma cenourinha, um macarrãozinho de letrinha, né? Fica tão gostoso. Não, gente, E aí, como fica difícil de sentir o paladar, o gosto, talvez a gente vai ter que colocar uma pitadinha de sal. Ou mais temperos naturais, tipo salsinha, cebolinha, para ver se realça um pouquinho aquele sabor. Né? E azeite. Você tem alguma outra dica interessante, além do picolé, aí, que você acha que facilita nessa época de muito congestão nasal, que não está conseguindo? De alimentação? Não, eu tento, né, na verdade, oferecer, às vezes, as frutas mais geladinhas. Eu vejo que eles têm uma aceitação melhor, uma melancia, sabe? Lá em casa a gente faz muito aquele danoninho de inhame. Ai, ele é uma delícia, porque você coloca uma banana congelada, né, com inhame e um morango, por exemplo. E ele fica numa textura perfeita, ele fica um pastoso. Elas aceitam muito bem. Ai, que ótimo, E não vão ficar forçando, exatamente. Né, e a nutrição de um inhame, uma banana com morango, né, já consegue ali, e pelo menos a gente manter, né, alguma coisa de nutrição. Sim. E nesses momentos, porque assim, às vezes a criança gripou hoje, depois nós vamos falar de quanto tempo que dura uma gripe, nós vamos explicar isso direitinho. Aí passou 2 semanas, já pegou outro quadro respiratório. Isso é muito para um organismo. Então, nesses meninos, às vezes menores, eu uso suplementos alimentares na formas lácteas para dar um suporte a mais do que a gente fala que são os alimentos, são as vitaminas protetoras do pulmão. E não é só do pulmão, é do organismo inteiro. E aí eu quero chamar a atenção para a vitamina C, a vitamina A, tá? A vitamina D, que é importante para um monte de coisa, o mineral zinco, tá? E aí a gente tem que lembrar que às vezes esses suplementos que a gente vai dar nesse momento de recuperação entre um quadro viral e outro, vai dar um suporte aí para ajudar até na imunidade, né? Com certeza, né? É o que eles precisam, né? Porque é muito comum, Denise, assim, isso que você me falou, e que eu acho que a angústia, novamente, né? A gente vive angustiada, né, mãe? É uma infecção que ela emenda com outra. E a sensação é de que nunca melhorou, né? Tipo, uma tosse eterna. É porque ele teve um quadro viral, né? Aí tá em resolução, ele vai lá e pega outro vírus. E a sensação é de que emendou e que ele nunca melhorou. Então, a gente precisa garantir essa nutrição para a imunidade começar a recuperar, né? Pra gente não ter tantas recaídas, assim, de doenças. Me conta aqui, por exemplo, a gente vê muito no nosso dia a dia do consultório, por que determinadas crianças, por exemplo, vamos falar da criança que chia.
Quando ela tem os episódios, são episódios muito graves, assim, que tem uma repercussão no geral nessa criança muito grave, às vezes acaba complicando para ter que usar antibiótico. E a outra criança que você atende tem os quadros leves que logo respondem. O que você acha, assim, lógico, tem a questão genética, familiar, os tipos dessas infecções, mas explica e vê se você faz assim para a gente mais fácil, que é difícil às vezes a mãe entender. O bebê que chia, o bebê que tem bronquiolite, que tem bronquite. Não, isso aí, eu acho que é o que elas crianças, é questão de conceitos, né? E é questão que confunde mesmo. Então, a gente tá vendo muito a questão de sazonalidade da bronquiolite, né? A bronquiolite é uma doença viral, é um vírus que causa em crianças menores de 2 anos, mas sendo principal em crianças de menor de 1 ano. Então, é o que é? É o primeiro episódio de chieira de uma criança pequena, menor que 2 anos, causado por vírus. Ok? Tá. Essas crianças, elas podem nunca mais chiar ou elas podem continuar que toda vez, por exemplo, que tem uma infecção viral, chiar. Aí a gente vai cair no conceito de bebê chiador, de lactente sibilante, né? E dependendo da história familiar, dos gatilhos, a gente vai definir mais pra frente se é asma ou não. Então é isso, questão de classificação, né? Tá. Mas o que eu vejo nesses meninos pequenos, que tem uns que vão ter exacerbações graves, outras mais leves, tudo depende do acompanhamento, né? Eu tenho um acompanhamento, eu tenho um tratamento com o meu pediatra e como que eu tô fazendo esse tratamento corretamente, né? Então, assim, o que você vê é muitos meninos vão no pronto atendimento todo mês, porque tá chiando, e não tem um tratamento, não foi no médico para fazer um controle. E aí vai ficando exacerbando, e cada vez exacerbando com crises mais graves. E dentro disso também, como eu falei, a gente tem muita questão. Alimentação, vacinação e controle com o pediatra, né? Pra gente definir um controle maior ou não, sabe? E eu noto assim, na parte minha da nutrologia, às vezes você orienta direitinho, e aí chega na próxima consulta, você fala assim, como que foi feito isso? Aí você vê que a mãe não fez certo. E com as bombinhas é uma confusão, né? Não, gente, eu falo que tudo que é tratamento, né, exige uma adesão muito importante. Então, principalmente quando eu falo, pra gente controlar nossos sintomas, criança que chia, a gente tem pilares importantes, né? Então, eu preciso que tenha uma adesão, que use a bombinha todos os dias, quando indicado, que use a bombinha da forma correta. A técnica que a pessoa faz a bombinha é muito importante. Todo dia chega no consultório usando tudo errado. Espaçador sem válvula, espaçador quebrado. Esses dias chegou pra mim uma mãe usando a bombinha conectada direto na máscara. Nossa. Então, assim, 1000 tipos errados. Mas por quê? Porque falta às vezes de orientação certa. Porque às vezes chega no pronto atendimento, passou a bombinha, pronto atendimento, né? Que é uma coisa mais corrida. E às vezes falou, entendeu? Entendi. Na hora que tá usando tudo Você errado. tá me devendo um vídeo que você vai fazer para orientar essas mães a usarem o espaçador e as bombinhas direitinho. Vou, porque é muito importante, né? A gente... Não, e olha pra você ver o tanto que é importante. Porque na consulta eu peço pra levar o espaçador, verifico, treino a mãe. Aí depois passa 2, 3 consultas. Cadê o espaçador? Tá errado. Então, às vezes, mesmo com orientação, a gente pode, às vezes, perder uma válvula, vai para casa de um, para casa de 2, esquece e erra, entendeu? Então, assim, essa questão de tratamento crônico, né? A gente tem que de usar todos os dias. E aqui, melhorou, o que acontece? Para de usar o preventivo, né? E o preventivo é o que vai modelar o pulmãozinho para ele ficar fortalecido, e não existe regra. Às vezes as pessoas falam assim, não, doutora, é só 3 meses? Não sei. Cada criança responde de um jeito. Então, cada criança eu vou ter que reduzir, eu vou ter que aumentar, eu vou ter que associar a medicação, vou ter que ver o ambiente, porque outra coisa importantíssima no controle da sibilância é o ambiente. Então, naquelas crianças que eu tenho, né, que são asma alérgica, você vê que tem associação com a alergia, com crianças atópicas, eu tenho que controlar. Então, assim, eu tenho que mandar encapar colchão, travesseiro, parar de varrer, passar pano. Então, quanto mais coisas eu tenho no quarto, mais ácaro, mais poeira eu acumulo, né? Então, às vezes tem a questão do tabagismo, da questão familiar. Então, acho que no tratamento da criança, tem que envolver a família. Tem que envolver a família. Hoje, nossos tratamentos são todos centrados na família. Então, assim, eu vou ver porque o mais difícil de falar, Denise, é controle de ambiente. Porque, às vezes, também tem questão de
hoje de fumaça, de colocar fogo nas coisas. E aí eu falo, doutora, mas meu vizinho coloca fogo todos os dias. E o gatilho da fumaça para asmático é, assim, tira e queda. Né? Então, assim, o que a gente tem que fazer, gente? O que a gente pode controlar, o que está nas nossas mãos, a gente tem que fazer. Né? E aí o ambiente eu vou tentar o máximo que eu posso controlar e fatores externos a gente tem que trabalhar com eles ali para ver o que a gente pode fazer, né? Vocês estão vendo que não é simples assim, né? Não é simplesmente não é passar a gente... bombinha não é e passar pronto. bombinha e pronto. Não é passar uma vitamina que você vai comprar na farmácia e começar a dar. Não é simples assim. Tem hora que a gente vai, assim, como pai e mãe, tem hora que as forças parece que vão embora, né? Porque você tem que trabalhar, né? E ainda tem agora esse momento, além de você ter que trabalhar, você ter que cuidar de uma criança que está doente, está adoecendo com muita frequência, isso vai tirando as forças da gente. Tira as forças, tira a nossa qualidade de vida, né? Então, a gente fica... É a gente que trabalha, né? Então, não é e aí outra coisa não. também. E aí começa, escolinha. Né? E aí, o que a gente sabe, gente? Que a gente sabe pela literatura. Criança em fase escolar vai ter de 8 a 10 infecções virais por ano. Então, se você considerar que tem férias, todo mês ela vai ter alguma coisa, né? Ou uns tem até duas, né? Lá em casa era duas, ou então, né? porque uma emenda com a outra. E aí, isso é angustiante, né? E aí, entrou principalmente o primeiro ano de escolinha. Eu já falo, gente, não tem como. Vai ficar doentinho? Vai ficar doentinho. Né? Eu tô vendo a minha colinha aqui, porque eu faço uma colinha de roteiro, né? Para ver o que nós estamos, né? Faltando aqui para falar. Mas essa questão da escola e de menino que adoece muito, ele altera a qualidade de vida da gente, tira o nosso sono. Então, é o que atormenta as mães. Esse período agora que vai começar de outono. A gente fala que outono é muito pior que inverno, né? Muito pela pior. Sazonalidade. E aí... Ainda tem a dengue, né? Não tá então, só uma coisa só, né? Hoje, de verdade. Então, assim, eu trabalho ainda, né? Em pronto atendimento, a gente gente tá com dengue, começou as bronquiolites, pneumonia, né? E ainda tem Covid. Então, assim, tá tudo misturado mesmo. E mistura os sintomas. E, de novo, né? Lá vem eu com a nutrição, né? Lá vem eu com a nutrição. Quando você for decidir ter um filho, no período já que você estiver grávida, já vai entendendo e olhando para a sua casa. Aonde que esse bebê vai chegar? Quais são os meus hábitos como pai e mãe que vão influenciar? Porque a criança, ela aprende pelo exemplo. Não é a gente dar uma aula para a criança, explicar para a criança, não. Ela vai ver aquela mãe que acorda, que gosta de tomar um café da manhã direitinho, sentado numa mesa. Uma mãe e um pai que tem uma atividade física, dormem adequadamente. Porque a gente vai orientar sono, vai orientar as coisas quando vê o pai ou a mãe não estão tendo uma qualidade de vida boa, né? O exemplo arrasta. E eu tenho isso na minha casa, assim, uma coisa assim, que não é boba, mas tenho 2 meninas. A primeira, Marina, nasceu na pandemia, aquela coisa. Eu não tinha o hábito de comer, por exemplo, ovo todos os dias de manhã. A Marina não come ovo de manhã e não come ovo. Eu não aprendi, eu não ensinei pra ela comer aquele ovo. Então, a minha dificuldade depois foi a introdução do ovo pra ela. Agora, a pequena, eu como ovo todos os dias e ela come ovo todos os dias. Então, assim, tudo que é o exemplo e a rotina é muito mais fácil do que depois você introduzir, né? Então, assim, elas são nossos exemplos, né? O que a gente faz é o que ela vai fazer. Agora, ainda sobre imunidade, aí vocês vão falar, Denise, vocês estão misturando tudo, imunidade, bronquite, mas tudo é uma coisa só que a gente está falando, querendo passar para vocês palavras que vão... Eu tenho certeza que você vai refletir o que você está escutando e vai tentar modificar alguma coisa no dia a dia do seu filho que possa estar acontecendo.
Eu tenho certeza. E depois eu fico recebendo o feedback das gravações, quem escuta, do pessoal que sempre escuta os nossos podcasts, eles falam, Denise, aquele dia que você trouxe tal pessoa para falar, tal profissional para discutir sobre esse caso, mas ele falou uma coisa tão importante que aquilo tocou meu coração e a gente conseguiu modificar lá em casa e o resultado foi muito bom. É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente gosta de fazer essas gravações. É utilidade pública, né? Para a gente levar. E outra coisa, Luciana, que eu estou muito preocupada é o uso de antibióticos. Porque são muitos vírus e às vezes fica confuso, até quando é só vírus, até quando é bactéria. E a gente estava até discutindo antes, né, como que é importante a gente falar sobre o uso criterioso de antibiótico por 2 motivos. Você vai explicar aí melhor, mas puxando para o meu lado, é que o antibiótico, ele chega lá no intestino, ele mata todas as bactérias do bem e aí vai ter uma desbiose, que é a alteração do funcionamento do intestino e com isso vai diminuir a imunidade. Sim, tá assustador, né, Denise? O uso indiscriminado de antibiótico mesmo, assim. E o que eu acredito disso, assim? Que as pessoas são muito imediatistas também, né? Eu acho que falta uma orientação, falta um pediatra de assistência para você ter uma orientação falando, não, gente, peraí, quando que eu vou no pronto atendimento, né? O que é sinal de alarme para eu ir? Né? E porque senão todo dia eles estão indo no pronto atendimento. E aí, o que é a tendência disso? E a ansiedade materna, e às vezes vai ser prescrito o antibiótico, né? E vai sendo prescrito, e às vezes para uma infecção, a maioria das vezes viral. Lógico que a gente tem co-infecção. A gente pode ter realmente casos que a gente vai ter... Vai precisar. Né? Pneumonia, vírus e depois induzindo, né? Na verdade, vai ter a pneumonia bacteriana associada. Mas, gente, maioria das vezes, Denise, o que a gente tem de tosse, de secreção nasal, que é aquela tosse produtiva que angustia a mãe, depois nós vamos falar de tosse, é viral. E a gente tem um período que vai durar, não tem como. Resfriado é de 7 a 10 dias, né? Se eu tomar antibiótico, se eu tomar corticoide, se eu tomar xarope, independente, vai durar de 7 a 10 dias, né? Então, é isso que a gente precisa. As mães, elas têm que ter orientação, tem que ter um pediatra assistente. Às vezes, o que você vê hoje, tem muito pediatra, não tem nenhum, não é? Você vai em um monte de pediatra, não tem uma referência e vive indo em pronto atendimento. Pronto atendimento, quanto que a gente vai em pronto atendimento? Não. Né? O que eu oriento meus pacientes? Lógico, gente. Agora a gente tá nessa mistura de dengue, então qualquer febre você vai ficando angustiada. Mas quando a gente fala de gripe, de sintoma respiratório, o que é um sinal de alarme? Lógico, uma febre persistente. Uma criança que tá prostrada, mas que tá prostrada sem febre. Você fala, não. Porque com febre a gente fica prostrado. Você dá medicação antitérmica, o menino tá gritando, tá pulando, tá correndo. Ótimo. Isso não é um sinal de alarme, né? Então, prostração, gemência, dificuldade para respirar. Aquela criança que não consegue nem mamar, que na hora que você olha a questão, né? Porque a gente tem, adulto, a gente tem a respiração torácica. Eles têm abdominal. Então, nosso parâmetro de ver esforço respiratório é na barriguinha da criança. Então, você vê que ela tá forçando para respirar, aqui tá afundando, o narizinho tá abrindo para respirar. Isso é um sinal de alarme, né? É um neném que tá muito gemente. Então, a gente tem que procurar pronto atendimento. Isso. Né? Então, é isso que está acontecendo. Eu acho que é um uso indiscriminado por abusos de uso no pronto atendimento, né? E ansiedade materna e tudo mesmo. Nossa, show, né? Show. Chegamos ao fim, mas aí a gente vai fazer um resumão. Primeira coisa, vacina. Nesse momento, gripe e ver se está tudo bem com as outras vacinas que são muito importantes do calendário vacinal e as pneumococos, ok? Segundo, estilo de vida que favorece saúde. E nisso entra um sono de qualidade, uma alimentação de verdade, aquela criança não ter tantos estresse na vida dela, né? Que é tanto de aula disso, aula daquilo, né? Fica aqui igual adulto, né? E tenha o pediatra que faz o controle do seu filho. Ele é a melhor pessoa para poder até fazer um encaminhamento para o pneumologista. Com certeza. Né? Para fazer esse controle. E se seu filho é uma criança que, além de ter essas infecções respiratórias secundárias à gripe, for uma criança que tenha bronquite, é um bebê chiador, ou que tem esses quadros de asma,
tem que fazer o controle com o pneumologista. E hoje tem vários tratamentos que um tratamento não é o adequado para outra pessoa. Então, não tem como a gente falar qual que é o tratamento que vai ser bom para todo mundo, tem que né? ser individualizado, né? É. Por isso que cada um vai responder. E tem criança que responde de um jeito, outra tem outra que é difícil de responder. A gente tem asma grave, asma moderada, asma leve. Então, isso tudo depende do manejo específico para cada paciente, né? Show. Então, às vezes, fala assim, o que serviu pra ele, eu vou fazer igual. Não é desse jeito. É desse E só jeito. pra fechar, assim, gente, que eu sei que a tosse é o que mais angustia a gente. E tosse não é doença, tosse é um sintoma. Então, a criança vai tossir por 1000 motivos, né? Então, a maioria vai ser por quê? Infecção de via aérea alta, que é o resfriado. Né? Então, a gente pode tossir realmente por crise de asma, por pneumonia, mas a maioria das vezes é resfriado. E a gente e é muito comum a gente ter uma que a gente fala que é tosse pós-viral. Após o processo agudo, né, que a gente teve, a gente pode tossir mais 10 dias, mais 15 dias. E tá tudo ok, o menino melhorou, a febre melhorou, o menino tá brincando, o menino tá ótimo. E aí, fica lá preocupada e dá um antialérgico, dá um expectorante. E não é isso, gente. Então, a gente tem que ver a criança como um todo, né? Isso. Não é só o sintoma que a gente vai tratar. E eu esqueci de falar que isso, se perdoa, é do mel, né? A gente que o mel agora é um remédio. Na verdade, a gente tem comprovação, artigo, né? Que o mel para crianças, né? Lógico, é para crianças maiores de 2 anos, né? A gente, nesses quadros de tosses gripais, tosses de via aérea superior, a gente tem comprovado o uso do mel para alívio desses sintomas. Bom demais, né? Eu até ensino a fazer um xarope de mel. Pode ensinar pra nós. Que a gente faz, a gente usa abacaxi. Na verdade, você vai pegar um abacaxi médio, cortar em cubos e colocar para cozinhar no forno, né? No fogo baixo. Aí ele vai cozinhar no fogo baixo, começou a soltar aquela aguinha, você vai amassando com um garfo e desliga. Aí você amassa, tira todo aquele caldo. Aí depois você vai peneirar aquele caldo, né? E você espera esfriar, peneira aquele caldo, vai amassando mesmo, coloca na peneira, amassa, aí você vai tirar aquele caldo do abacaxi, né? Espera esfriar, você pode colocar um pouquinho de gengibre, tá? E depois que esfriou, você coloca mel, porque se você colocar ele quente, ele cristaliza. Coloca, tipo, para um abacaxi médio, meia xícara de mel. Aí a gente coloca o mel e deixa na geladeira. A gente vai dar, dependendo da criança, de 5 a 10 ml de 8 a 8 horas. E vai dando, tipo, 5 a 7 dias. Olha, que delícia. Pode dar colher de mel também, para criança que aceita. Ótimo. Então, tá. Ai, que bom. Deu até vontade agora de tomar isso. Eu adoro abacaxi com mel. Se você ficou com dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo direct, bichopapinha.pod. E pode também... Qual que é o seu Instagram, Luciana? Conta pra nós. Doutora Luciana Gomide. DRA Luciana Gomide. Aí anota aí, viu, gente? E muito obrigada.